Começa agora, pela web rádio Boas Novas para o Mundo, Espaço Biller, treinando para servir. Apresentação, Gisele Biller e pastor Alex Lins. Aí, pessoal, muito boa tarde, a paz do Senhor a todos. Está no ar o programa Espaço Biller, treinando para servir, pela Web TV Boas Novas para o Mundo, em Pirassununga, interior de São Paulo. Estamos aqui ao vivo com vocês a partir das 15 horas em ponto e vamos até às 16. Hoje, dia 23 de julho de 2026. É isso mesmo, pessoal. O meio do ano já se foi e nós estamos aqui fazendo o quê? Fazendo aquilo que mais gostamos, fazendo a nossa programação desta tarde abençoada com você. E lembrando que estamos ao vivo pelo Facebook da Rádio Boas Novas, estamos ao vivo pelo canal do YouTube Espaço Biller Treinando para Servir. Também estamos ao vivo pelo canal Pastor Alex Lins e também estamos ao vivo pelo canal Gisele Biller. Então, não é por falta aí de rede social que você vai ficar sem assistir a nossa programação. Lembrando que se você não puder assistir às 15 horas, este programa fica gravado. Então, eu te convido a, no momento oportuno que você puder assistir. Lembrando, pessoal, não deixe de compartilhar, de comentar, de falar aí de onde você da cidade, seu nome, para quê? Para que nós possamos mandar aí um forte abraço no seu coração, que você, essa programação é o que nós fazemos para você, porque você é o nosso ouvinte especial. Sem você, essa programação não seria possível. E hoje nós estamos aqui com um tema muito especial, como todos os temas que nós fazemos, mas esse aqui, a gente já riu aqui nos bastidores, porque é algo que está em alta. E nós vamos falar hoje sobre o cancelamento. Você já foi cancelado? Você já se sentiu cancelado? E como cristãos em tempos de cancelamento, como permanecer firmes na verdade? É isso aí, o que você acha disso? Então vamos conversar sobre este tema hoje. E para essa conversa maravilhosa, ele que é meu companheiro, é meu parceiro, é meu esposo e é pastor. Olha quanta coisa de uma só pessoa. Pastor Alex Lins, muito boa tarde, meu esposo. Nós estamos aqui falando desse tema maravilhoso, né? Gente, uma boa tarde a todos nessa quinta-feira maravilhosa. Hoje o tema, ele tá legal, hein? Cristãos em tempos de cancelamento. Vamos lá, né? Mas antes de começar, gente, não se esqueça, pegue o link do programa, envie para os seus contatos. O tema hoje ele é muito bom para os pais, professores e também para os adolescentes, essa turma aí esperta demais. Mas antes disso, eu queria passar para vocês de alguns eventos que vão acontecer agora no próximo mês de agosto. Então, que você pegue o papelzinho aí, fique ligado, lembrando que o programa fica gravado no YouTube, tá bom? Eu vou colocar a telinha aqui para que você possa acompanhar comigo à medida que eu vou falando contigo, tá bom? Vamos lá. No dia de hoje, nós vamos falar cristãos em tempos de cancelamento. Você é o nosso convidado, fique ligado com a gente. Vamos lá, nós estamos no Espaço Biller, tá bom, gente? Aqui nos estúdios da Rádio Boas Novas. Espaço Biller Treinando para Servir, nós temos 3 jornadas de estudos profundos, que é o João Fé, o Jolikji e o Joesc. Pois bem, o segundo Jolikji, olha, primeira vez em Pirassununga, hein? A primeira vez foi lá no Rio de Janeiro, lá em São João de Meriti, lá na terra, lá na minha terra. Vamos falar no Jolikji, que é uma jornada de liderança cristã e gestão emocional. Vamos tratar com assuntos de liderança, a gestão das emoções no ambiente do trabalho da igreja, no ambiente eclesiástico. E lembrando, esse trabalho, essa jornada é tanto para homem como para mulher. Você que é casado, existe um precinho especial. E o que nós vamos ter no Jolikji? Vamos ter um cafezinho, diploma, caneta. Às vezes a gente faz um sorteiozinho de um brinde. Gente, é muito legal esse momento que a gente vai passar juntos. É um trabalho para quem trabalha com líder de criança, adolescentes, jovens, mulheres, homens,
pastores, presbíteros, diáconos, enfim. Se você é obreiro da casa do Senhor ou não, você está convidado. Lembre-se que as vagas são limitadas, tá bom? Temos aqui os fantoches que ensinam a palavra de Deus. Usamos a Bíblia Sagrada, nos valemos dela para instruir, para ensinar. Convide-nos. Está aí na tela o endereço. Entre em contato conosco. E no dia de hoje eu tenho certeza que Deus tem uma bênção para você. E o tema de hoje, cristãos em tempo de cancelamento. Gisele. Vamos lá, minha gente. Que negócio é esse aí de cancelamento? Fala pra gente. Pois é, gente, ser cancelado, esse tema, ele é muito assim, como eu falei, né, na hora da abertura, que ele é super atual. Antigamente, Alex, a gente não ouvia muito isso, né? Mas hoje a gente ouve muito, principalmente aí na mídia. O cantor tal foi cancelado, o ator, a atriz, o jogador de futebol. Minha gente, agora em época de Copa, melhor deixar pra lá, né? Vamos voltar aqui. Então, ser cancelado é o quê? É sofrer rejeição pública, críticas intensas ou boicote por causa de algo que a pessoa disse, por causa de algo que a pessoa fez ou por causa de algo que a pessoa defende. Lembrando que o termo surgiu nas redes sociais e descreve situações em que outras pessoas deixam de apoiar alguém, deixam de seguir ou tentam fazer com que essa pessoa perca credibilidade, influência ou oportunidades. Ou seja, o cancelamento é uma coisa do mal, né? Porque a pessoa vai tentar, né, fazer com que alguém, né, fique desmoralizado aí frente ao público. O cancelamento pode acontecer por diferentes motivos. Vamos lá. Um comentário considerado ofensivo, que de repente a pessoa fez e não concordaram, enfim, isso aí vai acabar resultando nesse cancelamento dessa pessoa. Um erro ou comportamento inadequado, uma opinião diferente, a defesa de valores ou crenças que gerem oposição. E no contexto cristão, a gente está falando aqui do contexto cristão, o cancelamento, ele também pode ocorrer quando um discípulo de Cristo é criticado, ridicularizado ou excluído por permanecer fiel aos princípios bíblicos. Jesus alertou que seus seguidores enfrentariam oposição. E para refutar essa ideia, né, isso que nós estamos apresentando hoje, eu quero deixar um versículo. A gente sempre procura comparar e trazer aí textos bíblicos para refutar e defender aquilo que nós estamos falando, né? Então, Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 5, verso 11 diz: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Então, Jesus, a Bíblia, ela já se antecipou, ela mostrou que sim, poderíamos passar por isso. Ao mesmo tempo, a Bíblia ensina que o cristão deve examinar se a oposição ela vai acontecer por fidelidade a Cristo ou por atitudes erradas. Então, a gente precisa, né, deixar isso muito claro. E se for necessário, né, corrigir um erro, Alex, deve ser feito com humildade e arrependimento. Então, realmente, isso deve ser cancelado e ser rejeitado ou sofrer consequências sociais por algo que fez, disse ou acredita. Então, para o cristão, Alex, o desafio é distinguir entre a crítica justa, que leva ao crescimento, e a perseguição por causa da sua fidelidade, Alex, a Cristo. Interessante, né? Nessa sociedade que vivemos, no meio tanto na igreja como na universidade, essa palavra cancelamento é uma palavra que está em voga no nosso meio. Como Gisele falou, isso aí é uma palavra nova, porque ela vem nas redes sociais. Então vamos lá. Existe uma pressão muito grande sobre o cristão acerca dos princípios bíblicos. Vamos lá.
Como pode um cristão ser cancelado? Como isso pode acontecer com ele? Então a gente observa que um cristão ele pode ser cancelado quando ele decide ser fiel a Cristo, permanecer fiel aos princípios bíblicos. E principalmente, Gisele, em lugares, em temas que são, que geram debate, que geram opiniões, temas que mexem com a sociedade. Pois bem, um estudante universitário, vou dar um exemplo aqui, que ele se posiciona acerca de algum assunto que sai na aula, e esse cristão universitário, ele chega lá e coloca a sua posição bíblica por causa daquele debate que ele foi chamado, pronto, ali começa o problema. Um outro exemplo é um profissional. Vamos supor um profissional que trabalha na contabilidade de uma empresa. Vamos supor que de repente tem alguém ali que está querendo, sei lá, mascarar algum tipo de cálculo, alguma coisa, e se o cristão, se ele fizer vista grossa, todo mundo ganha um pouquinho, mas o cristão, ou não, tá? Porque sinceridade e honestidade, isso aí não tem religião. Mas vamos supor que seja cristão. O que acontece? Ele vai ver aquilo ali e falar, opa, isso aqui não está batendo muito com os meus princípios que eu aprendi da palavra de Deus. Ou também um pastor ou um líder cristão que ele é alvo de ataque porque ele defende alguma coisa que a sociedade acha que é certo, mas biblicamente nós achamos que é errado porque nós usamos como parâmetro a Bíblia. Então esse cancelamento para o cristão não deve ser algo estranho ou algo que ele não está acostumado. Porque ser cristão, na maioria das vezes, quando nós colocamos a nossa opinião, na maioria das vezes, eu repito, já estamos cancelados. Porque nós não seguimos o que a sociedade, nós não seguimos o que pessoas falam. Porque se eu escolhi Cristo para a minha vida, eu não posso, eu não devo abandonar os princípios bíblicos, Gisele. Pelo menos assim, é isso que eu consigo vislumbrar nesse meio, nesse início, né, de bate-papo que a gente tem. Eu penso também, né, que a pressão para abandonar os princípios bíblicos, Alex, é porque nós vivemos uma geração, né, como a gente, né, conversou nos bastidores, enfim, que valoriza cada vez mais a aceitação social e o pensamento predominante de uma cultura. Então a gente vê que em muitos ambientes defender, né, os princípios bíblicos pode e vai gerar críticas. Com certeza. Porque, né, para pensar, né, se a gente for pegar a Bíblia, a gente vai sempre estar contrário a alguma coisa, seja no meio universitário, seja no meio de trabalho, seja onde for. A gente sempre, ou de familiar que não é cristão, né? A gente sempre vai entrar em divergência. Por quê? Porque vão querer, né, que a gente mude de opinião e tudo mais. Mas, olha só, o que eu vejo que é importante. O cristão é pressionado, né, como a gente está falando, a relativizar aquilo que Deus estabeleceu como verdade absoluta, sendo incentivado a adaptar a sua fé às opiniões do momento. Eu costumo pensar, né, qual que é o nome daquele bichinho que é camaleão, que dependendo do lugar que ele tá, ele vai mudar de cor, ele vai se adaptar e tudo mais. Pra quê? Pra ele ficar ali combinando ou até enganando outros bichos, né? Uhum. Que pra ele não ser uma presa fácil e tudo mais. Mas na vida cristã não é e não pode ser assim. A gente não pode adaptar e negociar, como eu até elenquei aqui, valores eternos, princípios eternos, porque a gente precisa manter a nossa postura, não só apenas por causa de opiniões momentâneas, porque tá todo mundo falando, eu também vou falar. Ah, mas eu posso ser cancelado. Ah, mas será que não vão mais gostar de assistir a gente, Alex, o nosso programa Espaço Biller? Tá tudo bem, a gente vai continuar fazendo e falando aqui a verdade, né? E Jesus, olha só, ele já havia
advertido que seus discípulos, Alex, enfrentariam também oposição por causa do nome dele. Está lá em João capítulo 15, versículos 18 e 20. Permanecer fiel, então, não significa ser inflexível por orgulho. Não é isso. Ah, não, a minha opinião é a certa, é a correta. Não, você pode, né, como a gente conversou hoje à tarde, né, você pode defender uma opinião que você tem sem ser grosseiro, sem ser mal educado, né? Você pode sim defender a sua opinião, os seus valores, os seus princípios, sem ser grosseiro. E outra coisa, o verdadeiro cristão, ele entende que agradar a Deus deve estar, Alex, acima do desejo de agradar pessoas. Então, mais importa eu ser aceito e agradar ao Senhor do que a pessoas. A gente vê, né, na Bíblia que alguns personagens bíblicos, enfim, que a gente sempre menciona por aqui, mas eu creio que cabe nesse bate-papo de hoje, a gente vê ali que Daniel, ele foi chamado, né, pelo céu como homem muito amado, né? Abraão foi chamado como amigo de Deus. Então, para eles receberem esses títulos e esse reconhecimento no céu, é porque eles estavam querendo sempre agradar a Deus e não aos homens. Então, nós entendemos, Gisele, que a fidelidade à verdade é o mais importante. Ela tem um custo muito tem alto. Preço. O John Stott, né, que é o capelão honorário da rainha da Inglaterra, ele falava o seguinte, é um pensamento dele, até para os nossos queridos ouvintes refletir com a gente. A verdade torna-se dura se não vier suavizada pelo amor, mas o amor torna-se mole se não vier fortalecido pela verdade. Eu gostei disso daí, repete essa parte aí do mole. O finalzinho é assim, mas o amor torna-se mole se não vier fortalecido pela verdade. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, presta atenção agora, tá, querido ouvinte? Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, se nós levantarmos a bandeira dos princípios bíblicos, vou repetir, dentro do centro universitário, muitos jovens nos ouvem, muitos adolescentes que vão adentrar já a universidade, mas também já estão convivendo nesse ambiente de escola. Quando nós levantamos os princípios bíblicos, o nosso objetivo, gente, nunca é vencer discussões, tá bom? Mas o nosso objetivo é a gente testemunhar do caráter de Cristo. O objetivo do cristão não é ganhei o combate, ganhei a luta, ganhei no argumento, a discussão, por exemplo, contra o meu professor que ele acredita nisso ou naquilo outro. Não, nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é testemunhar do amor de Deus, do caráter cristão. Então, o cristão sempre, como Gisele falou, ele deve responder com amor, não com ódio. Sim. Tá? Isso é ruim para o evangelho. A Bíblia fala aqui, olha, 1 de Pedro 3,9, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, onde quer que a gente esteja, num ambiente, se existir alguém que pensa diferente de nós, sempre nós temos que empunhar a bandeira do evangelho, exatamente, porém com amor, com palavras dóceis, porque nunca nós vamos ganhar alguém, e o nosso objetivo é esse, querendo pular no pescoço da pessoa e querer cancelar a pessoa. Bravo, né? Tem gente que acaba sendo até mal educado, às vezes a gente até vê na internet e tudo mais. Eu sempre gosto de usar assim um exemplo, né? Porque quando a gente fala bem de alguém, a gente pode citar nome, né? Quando a gente não fala muito bem, na verdade não é bom nem falar, né? Mas assim, eu gosto sempre de citar uma situação que eu assisti uma entrevista do pastor Cláudio Duarte, Alex. O pastor Cláudio Duarte, ele estava, né, numa programação na TV, enfim, onde o quadro, né, eu não vou mencionar, né, o nome, mas enfim, ele estava sendo entrevistado. Então estava o pastor Cláudio Duarte, o apresentador e uma roda de pessoas ali. E a gente percebeu que, por ele ser pastor, por ele ser cristão, começaram a querer meio que emparedar o pastor Cláudio Duarte, né?
E eu assistindo aquilo, eu falei, nossa, eu falei, Senhor, tem misericórdia do teu filho e tudo mais. Mas assim, a forma com que ele respondeu, quando ele foi, questionado sobre assuntos que normalmente as pessoas, de modo geral, cancelam os cristãos por causa de opiniões, por causa, enfim, do que a Bíblia ensina, ele se posicionou de uma forma muito bonita e que sim, nós podemos imitar. Sabedoria também. É sabedoria. Ele disse assim, olha, eu não concordo, né? Ele falou para uma das pessoas que estavam ali, que estavam entrevistando ele, na verdade, ele falou assim, olha, eu não concordo com o que você faz, porque eu tenho a Bíblia Sagrada como princípio bíblico e como palavra de Deus. Mas em Cristo Jesus eu te amo. Ah, eu posso ir na sua igreja? Pode, você vai ser recebido, né? Você pode ir na minha igreja. Então, assim, é esse amor. Então, se nós pregamos o amor, não é que a gente vai aceitar e concordar com o que a pessoa faz ou deixa de fazer, mas a gente sim recebe com carinho e alegria, Alex. Teve uma hora que você falou do cancelamento, isso aqui a gente também, eu vou falar do outro lado. O cancelamento, ele não pode ser confundido com consequências dos próprios erros. Às vezes você foi cancelado na universidade ou no seu ambiente, enfim, porque você errou. É verdade. Não é, às vezes eu fui cancelado porque eu sou crente. Não. Às vezes você foi cancelado, verdade, talvez por uma conduta não muito correta. E outra coisa, nem toda rejeição sofrida por um cristão é por causa de Cristo. Às vezes é por uma palavra que falou, por um comportamento. Uma atitude, né, tá que entendendo? A pessoa tem. Ah, o meu chefe tá me... Vou dar, o meu chefe tá me perseguindo. Ah, o diabo tá não sei o quê. Às vezes o teu chefe não tá te perseguindo. É que você tá chegando atrasado, tá bom? Você não tá tendo uma conduta de cristão, no nome que você leva, né? E tem alguns que... Tem o xiita e tem o chato, né? O crente que é chato. Então, às vezes, o cancelamento tá vindo não por causa... de você ser cristão, mas porque está vacilando ali num ponto, né? E de novo, repetindo, não é que você vai concordar, mas também você não precisa ser uma pessoa desagradável. E infelizmente isso acontece muito. Tem gente que acha que porque é crente tem que ser chato, tem que ser desagradável, não precisa, não é assim, gente. E nós vivemos, tá, gente, para que vocês tenham assim uma compreensão, nós vivemos num período, numa sociedade que frequentemente ela mede as pessoas pelo valor, pela aceitação pessoal. É verdade. Tá? Normalmente é assim. Porém, um cristão, nós não nos baseamos na aceitação que as pessoas têm. Nós temos que ter a identidade de Cristo. Quem eu sou em Jesus. Gálatas capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo ele fala uma coisa muito agradável, muito profunda. Ele fala no finalzinho do versículo 10, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Olha, gente, isso não significa, presta atenção, que a gente tem que desprezar pessoas, mas nós temos que reconhecer que a fidelidade a Deus vem em primeiro lugar. Essa fidelidade, ela não pode ser jamais manchada. Por quê? Nós somos cristãos. Não podemos nos abdicar disso. Igual a Gisele falou, o crente camaleão, né? O camaleão, quando ele está num ambiente escuro, ele fica escuro. Quando ele está verde, então ele se adapta à situação. É igual o crente também termômetro. Quando está quente, quando a igreja está dando glória a Deus, quando está frio, ele está frio. Não, o crente ele é o termostato. Ele regula a temperatura. Então, queremos colocar isso para você. Cuidado, porque o cancelamento hoje, a finalidade dele, não é só colocar a pessoa, tirar ela da exposição pública, não. Quer impedir essa pessoa até mesmo de viver, de usar a sua internet, de usar as suas mídias sociais. Então, nós, como cristãos, devemos prestar muito bem atenção nisso e não ficar assustados se, porventura, por causa de ser cristão ou não, ou por ser cristão, a gente for cancelado no meio do nosso convívio. E aproveitando, Alex, esse gancho, eu gostaria de falar também um tópico aqui, coragem para testemunhar em um mundo cada vez mais hostil ao evangelho. A gente já está conversando aqui sobre isso e eu penso também, né, acrescentando que testemunhar sobre Cristo tornou-se um desafio crescente, tá bom? Em muitos contextos. Então, a cultura frequentemente considera a mensagem
mensagem do evangelho ultrapassada, quadrada, ofensiva, levando muitos cristãos ao silêncio por medo de rejeição. Então, algumas pessoas, elas preferem se calar, dependendo do ambiente que ela está, para não sofrer o tal do cancelamento, né? Então, aqui a gente percebe que Jesus, ele declarou que seus discípulos são o sal da terra e luz do mundo, né? Então, a luz, ela não existe para permanecer escondida, mas para iluminar. Por exemplo, vocês que estão nos assistindo, vocês não conseguem visualizar, mas aqui no estúdio, nós temos essa luz aqui em cima, a gente tem uma outra luz assim, por isso que a gente está bonitinho. Hoje nós estamos azuis, combinando com a cortina, e eu tô até de tiara, ó, arquinho azul, combinando com a cortina. Mas nós temos luzes ao fundo, se a gente quisesse ligar o softbox, também ia ficar mais iluminado ainda. Então a gente precisa, né, ser destaque, e não destaque no sentido de aparecer, mas um destaque no sentido de posicionamento, tá bom? Então o testemunho cristão vai além das palavras, ele é visto, como o Alex já falou, nas atitudes, na honestidade, na integridade, no amor ao próximo, como já eu mencionei até o pastor Cláudio Duarte, né, o exemplo dele, demonstrando mesmo em tempos difíceis. E eu quero deixar, Alex, aqui uma passagem, né, uma reflexão, um pensamento, né, que está na Bíblia, está no livro de Daniel, capítulo 3. Nós temos ali, como todo mundo conhece, a história de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 jovens, pessoal, eles foram jovens além do tempo. Eles estavam inseridos ali na corte lá do rei Nabucodonosor, na Babilônia, mas eles não eram dali. Eles foram levados cativos por causa daquelas coisas de Israel, enfim, que eles faziam o que era certo, daqui a pouco eles faziam o que era mal. Aí Deus permitia que as nações guerreassem, pelejassem contra eles e vencessem. Então, numa dessas aí, Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados cativos para a Babilônia. E lá aconteceu um fato. O rei teve um sonho, né, como você conhece, só contextualizando rapidinho, e ele sonhou com uma estátua. Mas, no sonho dele, cada parte da estátua tinha era feita de alguma coisa. A cabeça era de ouro, né? Aí tinha a parte que era de bronze, de ferro, de barro com ferro, enfim, né? De cobre. Mas aí o rei colocou na cabecinha dele que ele deveria fazer uma estátua inteira de ouro, ou seja, representando na cabeça dele que o reino dele seria para sempre, que jamais seria substituído, que jamais cairia. E aí ele queria que todo mundo se prostrasse, Alex, diante da estátua. Então teve música, reuniu o povo todo, aquela coisa toda. E eu acho interessante esse versículo aqui, que está em Daniel 3, a partir do 16, eu vou ler para você, que diz assim, ó: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Isso aqui, Alex, para mim é algo fantástico, porque a mãe estava lá? Não estava. O pai estava lá? Não estava. A igreja, enfim, o líder de jovens, vamos trazer para a linguagem de hoje, estava lá, de adolescentes? Não estava. Eles estavam, só eles, mas eles se posicionaram. Eles poderiam ter morrido? Sim, queimado vivinho da Silva, mas eles preferiram, essa é uma das passagens que eu acho mais lindas da Bíblia, porque eles se posicionaram, mas foi um posicionamento, Alex, contrário ao rei, mas que glorificou a Deus. E por causa disso, Deus os exaltou e se fez, né, se manifestou na fornalha com eles. Dentro da fornalha, Alex. Verdade, olha. E um ponto agora que eu queria tratar é como preparar a nova geração para permanecer fiel a Cristo. Qual é a próxima geração? Esses que estão começando agora ou que já começaram, como preparar essa geração? Porque nessa cultura, né, do cancelamento, os jovens também vão ser cancelados
no meio, no seu convívio. Então, como eu preparo essa geração para que ela suporte essa cultura do cancelamento? Bem, eu entendo que essa próxima geração, ela precisa permanecer fiel a Cristo, cada vez mais no mundo que está secularizado. Então eu entendo que a primeira coisa que se deve fazer, ou a primeira ou a segunda, enfim, mas uma delas, importante, é que a gente deve ensinar a palavra de Deus desde cedo. A essa garotada que está começando agora, e a fidelidade a Cristo começa com fundamento na palavra do Senhor. Provérbios 22:6 fala assim: ensina a criança no caminho que deve andar. Então é importante que desde cedo, tá bom? Sim. Aí entra a importância fundamental da escola bíblica dominical, mas também a educação dos pais. Eles trabalham juntos nesse objetivo. Outra coisa, levá-los a um relacionamento pessoal com Cristo. Eles terem, essa geração que está começando, eles terem a sua experiência Sim. com o Senhor. Ter um relacionamento. Porque quando eu tenho um bom relacionamento com Cristo, ainda que eu seja cancelado, eu vou ficar triste, porque eu estou sendo excluído do grupo, porém o meu relacionamento com Cristo, que é o mais importante, é Ele que vai me dar a alegria, vai me dar a força, até mesmo para ganhar aqueles que me cancelaram. Outra coisa, eu tenho que prepará-los para enfrentar uma cultura contrária ao Evangelho. Gente, um rapaz, uma moça que entra na faculdade, um rapaz que entra na escola, com certeza ali ele vai ter os contrários. Tem gente que crê, tem gente que não crê, tem gente que debocha, tem gente que não aceita. Então, como eu vou conviver com essa geração? E muitos jovens, isso é uma coisa até triste da gente estar falando, mas muitos jovens, quando adentram a universidade, eles perdem a sua fé. E nisso a gente às vezes se questiona, mas por que, Senhor? A proporção ela está muito grande. Entendemos que pode ser existem um monte de variáveis, porém deles é que faltou talvez uma raiz, um fundamento. Talvez não se construiu a sua casa sobre a rocha. E infelizmente eles adentram a universidade ou qualquer que seja um ambiente e ali muitas das vezes eles também esfriam na sua fé. Então devemos prepará-los para enfrentar essa cultura contra o Evangelho. E por último, que eu vejo também, a gente tem que envolvê-los na vida da igreja. Porque na vida, nesse ambiente eclesiástico, aquilo ali é saudável. Ele vai conviver com os colegas, com os amigos. Então, é muito preocupante que essa geração que está começando agora, eles não entrem em depressão, fiquem oprimidos, porque talvez foi excluído daquele grupinho do trabalho, mas que eles tenham firmeza, que eles sejam assertivos diante dessas oposições que podem acontecer na sua vida acadêmica. E eu penso também, Alex, que junto com isso, né, essa sua fala, né, de extrema importância, a igreja, de um modo geral, né, eu sempre costumo falar isso, é procurar realmente envolver os jovens em atividades, porque às vezes, infelizmente, a gente percebe também um pouco assim, muita cobrança em cima do adolescente, muita cobrança em cima dos jovens, e às vezes falta, sabe, realizar atividades que de fato atraia eles, entendeu? Eu penso assim, que até quero deixar como sugestão, né? Não é uma crítica, mas sim uma sugestão, né? Você que é pastor, você que tem sua igreja, você que é líder, porque a gente percebe que às vezes faz-se muito eventos, retiros espirituais, enfim, só no carnaval. Sim. Né? Então tá ali 3 dias de acampa fora ou acampa dentro, não importa. É importante que se faça, sim. Tá, mas e o restante dos 363 dias do ano, não é mesmo? O restante dos 362 dias do ano. Entende? Então, a gente precisa, sim, se a gente quer ter jovens envolvidos, adolescentes de Deus,
precisa fazer algo que realmente atraia. Ô, Gisele, mas... E quando eu falo isso, eu não estou falando só deles ficarem na igreja, deles orarem, deles evangelizarem. Sim, é importante orar, é importante fazer estudo bíblico. Gente, mas faz uma gincana fora de época, sabe? Faz um bate-papo com eles, põe um filme lá cristão, e depois no final do filme faz um bate-papo, o que eles acharam, o que eles pensaram. Ah, mas eles já assistiram. Procura outros, tem muitos filmes cristãos que a gente pode sugerir, né? Desafiando Gigantes, Prova de Fogo, enfim, tem muitos filmes interessantes com valores importantes que você pode trabalhar com eles, né? Senso de equipe e tudo mais, e que você atraia eles. Eu sempre brinco, né? Adolescente gosta do quê? De comer. Oh, muito. E come muito. Eu não sei pra onde vai, né? Mas eles comem, eles gostam. Tudo magrelão. Tudo magro. Mas eles comem e comem muito. Então faz ali, estoura uma pipoca, faz um cachorro quente. Por que eu tô falando isso, pessoal? Porque é importante, né? E outra coisa, ser exemplo. Porque como que eu vou cobrar uma coisa de um adolescente, de um jovem, que o líder ou alguém responsável não faz. E eles observam. Eles são extremamente observadores, às vezes não externam a sua opinião por timidez, mas quando eles estão entre eles ou quando a gente adentra o mundo deles, eles falam tudo. Já falaram cada coisa pra mim. E aí eu fico assim, eu falo, meu Deus, né? Então aí você, né, tenta contornar ali, mas realmente fala, poxa vida, é verdade. Então que a gente possa ter esse pensamento, né? A programação hoje a gente está falando sobre o cancelamento. A gente sabe que o jovem hoje, o adolescente, ele quer ter o senso de pertencimento, ele quer pertencer a algo. Com certeza. Então que ele tem esse senso de pertencimento da igreja. Que a igreja seja algo atrativo para eles. Porque senão, minha gente, ele vai pertencer ao mundo. E o mundo é extremamente Tem atrativo. muitas ofertas para eles. Muito. O mundo, quando produz uma música, é o melhor som, é o melhor instrumento. Faz um show, tudo né, que eles fazem é o melhor. É o melhor. Tá? Então, a gente observa que, entre aspas, existe uma certa excelência quando eles fazem alguma coisa. Às vezes, do lado de cá, a gente trabalha, mas... meio falhado, né? Tudo que fazemos tem que ser com excelência. Dando o melhor de nós. E nessa cultura do cancelamento, nós temos que ter muito cuidado com essa geração. Se a gente perceber, às vezes, que um está meio triste... Vai lá... Nós temos que cuidar dessa geração que está começando aí, tá bom? Então, a igreja ela tem que ser esse lugar onde ele encontre pertencimento, ele encontre trabalhos, ele se sirva útil dentro daquele ambiente que dá ele faz trabalho parte. para eles, né? Eu vejo adolescentes lá na igreja, várias meninas e meninos tocando instrumentos, sabe? Instrumento de sopro é difícil, tá? Às vezes uma pessoa aí, né, de mais idade não consegue. E eles, o que eles se propõem a fazer, eles fazem muito bonito, bem feito e dedicado. Mas para isso a gente precisa ganhar eles, Alex, ganhá-los. Gente, nessa cultura de cancelamento, a gente não poderia se furtar dos cancelados na Bíblia. Tá? Eu falei no início da programação que ser cristão já estamos cancelados por causa da bandeira que nós erguemos, a bandeira do Evangelho. Tá? Não partindo do princípio que nós não somos chatos. Tá? Mas eu quero falar dos cancelados na Bíblia, mas dos cancelados da forma negativa. Negativa? Tá, vamos lá. Epa, eu gosto, hein? O primeiro deles, Judas Iscariotes. Eita. Pertencia ao colégio apostólico, ele era um dos 12. Era um dos 12 viu discípulos. Jesus operando milagres. Verdade. Mas por olho grande, ele vendeu Jesus por moedas de prata. Foi cancelado. A Bíblia fala que o diabo entrou em Judas por 2 vezes. A Bíblia fala que por 2 vezes o corpo de Judas se tornou um instrumento de Satanás. Então foi cancelado como apóstolo. Um outro que foi cancelado foi o rei Saul. Não dá para acreditar. O rei Saul. Começou muito bem, profetizou. Viu? Era o bonitão, né? Da época, a Bíblia fala né? que do ombro para cima ninguém prevalecia. Mas como rei, foi cancelado. Ele foi cancelado não por ser bonito ou feio, não. Ele foi cancelado por ser desviado mesmo. Que ele se afastou dos caminhos. Ele rejeitou a Deus. E uma lição: para Deus rejeitar alguém,
É porque essa pessoa o rejeitou primeiro. Fez muita Agora, coisa errada. no Novo Testamento, Ananias e Safira estavam dentro daquela comunidade cristã, viram Barnabé ofertando, aí eles, também queremos ofertar. Mas ali eles arrumaram um esquema, foram cancelados Mentirosos. e morreram perto dos apóstolos. Foram cancelados também. Mas assim, eu posso também comentar, Claro. assim, ó, lá no começo da Bíblia, Caim, gente, Esse aí também foi cancelado. foi cancelado pelo céu, né? Sim, pelo céu. Foi cancelado por quê? Porque, na verdade, ele ofereceu uma oferta, não é porque a ovelha lá, o cordeiro, era melhor do que as frutas dele, é porque o coração dele era mau. A Bíblia fala que Deus olhou para o ofertante e depois para a oferta. Foi. Ou seja, a oferta dele correspondeu ao que o Sim. coração dele tinha dentro. Um outro caso de cancelamento foi o tal do Sansão. Esse aí... Sansão. Acã também, né? Acã, que escondeu lá um tesouro debaixo da tenda. Ai, meu Deus! Então esses foram cancelados e muitos deles, por exemplo, Sansão foi cancelado e perdeu a órbita dos olhos. E tantos Sempre outros. perde alguma coisa, né? Sempre perde. Eu gosto também de mencionar aqueles que está registrado no livro de Números, né? Que nós comentamos. Datã, Coré, ou Corá e Abirão. Eles também estavam falando mal de Moisés e de Arão. Deus puniu, eles se levantaram, né? Falando mal contra a autoridade instituída por Deus, né? Não essas autoridades que se auto-intitulam por aí, mas a autoridade instituída por Deus. Falando mal de Moisés, falando mal de Arão, incitando o povo. E aí, meu amigo, a terra lá abriu e engoliu eles, a casa deles e o que eles tinham. É verdade. Terrível. E o cancelado de todos, Satanás. Lógico, né? Foi cancelado no céu, né? Ele criou uma rebelião contra o Todo-Poderoso, foi cancelado. De querubim ungido, se tornou o quê? Um anjo profano. Ele foi cancelado no céu. Agora, aqueles que foram cancelados por empunhar o princípio do evangelho, positivamente, por empunhar a fidelidade a Deus, José. José. José foi cancelado pelos irmãos, Gisele, porque os irmãos com ciúme dele, os irmãos vendo que ele era um jovem diferente. José não era igual aos irmãos, porque os filhos de Jacó, só Jesus na causa. E pela mulher Potífera, né? Mulher de Potífera, safada. Aquela mulher era terrível. Com ele e ele não quis, ele rejeitou, e aí foi cancelado, foi preso, Por isso que eu falo, foi preso. Por ele respeitar os princípios, custou um preço aquele cancelamento. Mas Deus estava preparando José, né? A liberdade dele para se tornar um grande administrador. Líder, outro foi o Daniel. Esse aqui, gente, esse aqui já estava de idade. Ele líder, eram 120 províncias ou sátrapas. Ele era um dos 3 que controlava tudo. Dario gostava dele porque ele era competente. Pois é. Aí o que acontece? Eles se juntam contra Daniel, vão lá na vida dele pública, na vida dele civil, para tentar achar algum podre. E não acharam podre, né? Ele não achar alguma coisa. Daniel não tinha podre. Não tinha podre. Final, ele não tinha. Era uma pessoa correta, justa, temente a Deus. Aí o que fizeram? Vão na religião deles. Porque ali o contato dele com Deus era mais importante, né? Mexeram na vaidade de Dario, porque vai ficar um tempo sem ninguém clamar a Deus. Só o rei. Mas Daniel, todos os dias. Mas era tudo premeditado. 3 vezes, ele fiel ao Senhor, orava, foi cancelado. Colocaram ele aonde? E você sabe que o que eu gostaria o que eu gostaria de colocar um parênteses aqui? Na verdade, ele poderia falar assim: não, para eu não ser cancelado, né? Se fosse hoje, durante esse período aí do decreto, eu oro no quarto. Eu fecho a janela. Eu oro lá no quarto, realmente, eu fecho a janela, ou eu fico lá no cantinho, ou eu oro só em pensamento para ninguém ver. Não, ele manteve a postura, é isso que eu tô falando, ele manteve a postura. Já era uma disciplina, ele já fazia aquilo ali e ele não parou por causa dos outros. Não teve estratégia, eu vou fazer uma estratégia aqui, isso aqui é temporário, coisa nenhuma. É igual que eu mencionei, né, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles poderiam falar assim: Deus, a gente vai ajoelhar aqui, mas na nossa cabeça é só pra gente não morrer, tá bom? Mas a gente vai se ajoelhar aqui só pra fingir que a gente tá adorando a estátua pra não morrer. Mas não, os 3 ficaram em pé. Com certeza. Né? Os apóstolos foram exemplos de cancelamento. Pedro, o apóstolo Paulo, ele foi cancelado dentro do povo judeu. Sim. Todas as vezes que o apóstolo Paulo chegava em Jerusalém,
ele apanhava, ele era perseguido, ou quando não em Jerusalém, quando ele estava em outras cidades, Icônio, Listra, Derbe, os judaizantes perseguiam Paulo, ele tinha marcas do cancelamento. Paulo, ele era um homem ferido, machucado, foi cancelado várias vezes. Agora, o exemplo máximo de cancelamento na Bíblia Sagrada foi o próprio Jesus Cristo. Jesus foi rejeitado, cancelado pelos líderes religiosos, abandonado pelos seguidores. Sim. Em Nazaré, que era a região onde ele morava. Claro. Muita gente não cria nele como o Messias. Foi condenado injustamente, sem cometer nenhum delito. Isaías profetizou que ele era o mais desprezado e o mais rejeitado dentre os homens. Em outras palavras, no público jovem, Jesus ele foi o mais cancelado entre os homens. Mas ele manteve a sua integridade, não negociou princípios. Quando estava na cruz do Calvário, pouco falou. Ele guardou os seus lábios. Jesus lá no Calvário sendo humilhado, a Bíblia fala como ovelha muda diante dos seus acusadores, ele não abriu a sua boca, mas tudo aquilo ele está nos ensinando que às vezes, quando querem nos cancelar, o que devemos fazer? Fazer como ele, orar por eles, pedir a Deus para que Deus os perdoe, porque Cristo fez isso, Estevão também fez isso. Estevão foi um exemplo de um que foi cancelado e apedrejado. Pagou com a vida, né? Pagou com a própria vida aquela situação vexatória lá no que ele começo foi, também, que ele passou. enquanto você estava falando, eu estava pensando, Noé também, né, na época, imagina, um homem doido, nunca choveu, biruta, velho, fica aí, tá ficando gagá, né? Mas, e também foi cancelado na época, mas ficou vivinho depois. É lógico. Ele e os filhos dele passaram por aquelas águas. Pelo dilúvio e... Então, o ser cancelado na Bíblia, a gente colocou dois lados. Aqueles que foram cancelados por uma vida de iniquidade, mas aqueles que também foram cancelados por uma vida de fidelidade a Deus. Então, nós estamos dentro dessas duas balanças. Estamos sendo cancelados por quê? Essa pergunta, ela é importante. E é como eu comento aqui, né? Vou comentar agora com vocês. É melhor ser cancelado na terra e ser aceito no céu. Com certeza. Porque se você quiser, né, ser aceito no céu, certamente você vai ser cancelado aqui na terra. Agora, se você quiser ser aceito aqui na terra, o céu pode, Pode... Melhor não, hein? Melhor não. Pode apagar o seu nome. Do livro, né? E nós cristãos, nós temos que estar acostumados com isso. Às vezes com a negativa, quando a gente chega, a pessoa sai. Isso, infelizmente, é normal, porque o cristão, ele é contra a cultura. Às vezes a gente chega na roda dos colegas, dos amigos, ali tem um papo, você chega... chegou o fulano, vamos parar. Você está impregnado com os princípios bíblicos, vivemos por ele, defendemos. Jesus falou, se me amais, é porque vocês guardam os meus mandamentos. Então, quando eu amo a Cristo, eu guardo os seus mandamentos. E a única forma que nós entendemos que nós podemos demonstrar o nosso amor a Cristo é se nós obedecemos os seus mandamentos. Mas você sabe que você tocou num ponto importante. Essas mesmas pessoas que saem ou que param de falar quando o cristão chega, são essas mesmas pessoas que procuram um cristão quando estão passando por algum problema. Ora por mim, aconteceu isso. E no meio disso tudo, gente, a gente nos preocupamos bastante com a próxima geração. Uma coisa é a gente que já tem uma certa idade, uma certa experiência, ser cancelado. Outra coisa, inclusive, a gente de novo vai falar isso, é a garotada, é os adolescentes, a juventude. Sim. Eles passarem por essa cultura. Para eles é muito difícil. É muito difícil. Então, eles precisam ter o quê? Base, raiz, para que quando eles estiverem lá na frente, numa universidade, como a gente falou, como tem na nossa igreja, jovens frequentando universidades, tanto privadas, particulares, quanto públicas, e não negaram a Jesus e permanecem fiéis, Alex. E outra coisa, a fidelidade da próxima geração começa com a fidelidade da geração presente. Exatamente. Eles vão se espelhar em quem? Se eles observarem que o líder, ou o pastor, ou o que for, verdade, ele escorrega, então o que acontece? A juventude observa e vai cancelá-lo. Às vezes eles não falam nada. Mas quando ele fala, poxa, mas você faz igual, ou você faz pior. Então nós precisamos... Posturas, né? Diante dessa idade, diante da adolescência,
A gente precisa sempre o quê? É só viver os princípios do Evangelho e lembrar que nós não podemos negociar esses princípios que são eternos. E aqui eu coloco uma palavrinha final. Quando essa nova geração ela vai permanecer fiel? Quando elas conhecerem a Bíblia, é a fórmula do bolo, tá? Não é difícil. Quando elas desenvolverem um relacionamento pessoal com Cristo, quando elas tiverem exemplos cristãos autênticos, não só os exemplos da Bíblia, tá? A gente sabe como Daniel se portou, nós sabemos como Davi se portou, sabemos como José se portou, mas do nosso lado também, eles também vão olhar o exemplo, porque muitas das vezes, e a maioria delas, não se precisa falar, porque o exemplo, ele fala muito mais do que palavras. Viver em comunhão, ensinar essa garotada a pensar biblicamente diante da cultura do cancelamento. Falar, eu fui cancelado, tudo bem, mas eu tenho um relacionamento saudável com o Senhor Jesus. Bom, estamos já chegando ao final da nossa programação, que passa rápido voou. E eu quero dizer também algo aqui importante, né? Que o mundo mude, mas a nossa fidelidade a Cristo permaneça inabalável. Nós precisamos permanecer firmes em Cristo. Um versículo que meu pai gosta bastante. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque, independente de ser cancelado ou não, o que importa, como eu mencionei há pouco, é sermos aceitos no céu. Tá? Então eu quero deixar aqui já também um forte abraço a todos vocês que estiveram ligados aqui conosco, a minha mãe, meu marido, meu pai, presbítero Moisés, a nossa igreja, a equipe aqui, o grupo das meninas, né, do João Fé, né, Jornada de Mulheres de Ferro, lembrando aí dos nossos eventos que teremos agora no mês de agosto, né? Agende aí para você não perder, faça contato conosco, tá bom? E vamos que vamos, né, Alex? Né? Chegamos aí ao final de mais uma programação. Pedi para o Alex aqui fazer uma oração, né? E eu queria deixar um versículo agora para você que foi cancelado por causa de algum motivo por ser cristão. João 15, 18 a 20. Olha aqui que a Bíblia fala. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguiram a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Preste bem atenção nisso. Deus abençoe você. Se porventura você foi cancelado ou cancelada, acredite nisso, tá? Deus está no controle de tudo. O que mais importa é que nós não venhamos ser cancelados no céu, tá bom? Vamos fazer uma oração. Senhor, te agradecemos por mais um programa nessa quinta-feira abençoada. Abençoe os nossos ouvintes, a juventude, aqueles, ó Deus, que experimentaram ou que estão experimentando o cancelamento. Mas lembramos, ó Deus, que Cristo foi cancelado, que Daniel foi cancelado, que homens da Bíblia foram cancelados. Mas eles mantiveram a sua conduta, aleluia, o seu bom testemunho. Abençoe, Senhor, os nossos ouvintes no dia de hoje. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, um abraço. Até a próxima quinta-feira, hein? Com Deus. Fique conosco aí. Deus abençoe.